Bem-vindos a mais um episódio do Gente que Pode, o podcast que quer dar voz à diversidade. Eu sou a Juliana Goulardins e estou com as minhas colegas idealizadoras também do projeto. Vânia Ferreira. Heloíse Guion Pires. E hoje a gente vai receber uma convidada super especial, a Andréia Carvalho, que é formada em fonoaudiologia, fundadora da empresa FlexCorp e mãe do Paulo. E ela vai contar pra gente muito mais dessa história de vida linda que ela tem. Obrigada, é um prazer estar aqui, fico lisonjeada pelo convite. Ajudar esse projeto, disseminar, né? Passar por o maior número de pessoas possíveis, porque é do meu interesse e ele é muito especial. Bom, vamos lá. Quer que eu fale de mim? Sim. Então, eu sou Andréia Carvalho, fonoaudióloga. Minha formação foi em fonoaudiologia, né? E depois, quando eu tive o Paulo, eu acabei fundando a empresa FlexCorp. Mas eu vou contar um pouquinho para vocês de como é que foi esse início aí da minha carreira. Então, eu queria trabalhar com voz, né? Na realidade, eu precisei usar aparelho e fui encaminhada para uma fonoaudióloga. E achei lindo o trabalho dela. E comecei a pesquisar sobre o programa e vi que, assim, me encantava as vozes das pessoas, né? Porque a voz, ela revela muito quem a pessoa é. A gente consegue entender até o nível social da pessoa sabendo escutar a voz dela. Então, a voz, ela traz segredos, assim, e a pessoa que estuda isso, ela consegue... São revelados pela voz, né? Eu mesmo. As pessoas sempre falam para mim que eu tenho um ar de autoritária, mas quando escutam a minha voz, vejam que isso tudo cai por terra. Então, a maioria fala assim, nossa, tinha até medo de falar com você, mas quando eu falei, mudou tudo. Então, isso sempre foi assim comigo e eu tinha assim, um sonho de estudar a voz. Mas, quando eu estava no penúltimo ano da faculdade, a gente não podia escolher paciente, né? Então, começaram-se os estágios e, assim, acho que eu tive uns 10 pacientes. Todos eles tinham deficiência, exatamente todos. Então, eu tinha paciente surdo-mudo, síndrome de Down, síndrome de Rett, PC. Tinha até um pacientinho PC que toda vez que eu chegava atrasada, porque eu trabalhava, saía do trabalho correndo, ia para a faculdade e tal... De novo, atrasada, fono. Ele falava para mim. Falava, você não precisa vir aqui não, você já tá bom, sabe até falar. Eu não quero PC que fala, eu falava para ele. Que é raro isso. E aí todos eram especiais, todos. Eu meio que na época, eu negava, porque eu queria trabalhar com artista, né? Eu queria trabalhar com voz, eu não queria trabalhar com criança especial. Cantor. Cantor, isso. Eu queria estar no meio do pessoal mais, enfim... E aquilo eu fui me apaixonando por aquilo. Saí de lá da faculdade, eu fui trabalhar com uma dentista, porque a dentista, eu falei, bom, aqui vai ser tranquilo, né? Porque vai vir paciente só com dificuldade de motricidade oral, né? Ponto e modo articulatório, dificuldade de fala. Imagina, vai usar aparelho, a fono trata, põe a língua no lugar e tá tudo certo, né? Eu pensava isso. Mas não, aconteceu que também eu coloquei uma placa assim, fonoaudióloga, na porta do consultório. Tive 13 pacientes no primeiro mês, todos especiais. Aí misturou que eles eram autistas. Eu tinha ouvido muito falar eu me formei em 2000, tá? Faz tempo. Eu tinha muito ouvido falar de autista na faculdade, mas eu não tinha lidado com um autista ainda. Então, eu tive meu primeiro paciente autista, ele era PC também, era uma menina, e foi um desafio gigantesco para mim. Mas, o que aconteceu nesse meio tempo? Eu percebia que os pais tinham muitas dificuldades de lidar com as crianças, né? Então, o consultório era meio que um lugar de um depósito, assim. Então, eles iam, deixavam lá e saía. Falava, eu volto aqui daqui 1 hora. Eu falava, era melhor que ficasse aí, né? Porque vai que acontece alguma coisa assim. Eu não tinha nem noção de epilepsia, de convulsão, de coisas que poderiam acontecer dentro de um consultório e que você precisa ter o responsável lá. E eu liberava aqueles pais, falava, não, pode ir no mercado e tal. Fico aí, tudo bem, tranquilo. E isso foi se agravar para mim muito mais tarde. E aí, com essa dificuldade que eu via dos pais, o que eu fiz?
eu resolvi fazer uma pós-graduação. Então, eu fui estudar psicanálise. Por quê? Eu queria entender a cabeça dos pais. Eu falava, bom, eu preciso ajudar que esses pais compreendam melhor essas crianças, façam uma leitura melhor do que o corpo dele fala para ele, porque o corpo fala, né? Então, às vezes, a criança ela não tem voz, mas ela tem um corpo expressando toda a dificuldade, toda a necessidade dela. Sim. E aí, eu fui fazer a psicanálise, então eu fazia 3 sessões com a criança e uma sessão com os pais. E qual que era a sessão mais difícil? Com os pais. Com os pais. Sem dúvida, porque existia a negação, existia você não entende nada, existia você não sabe do que você está falando, você não sabe o que é conviver com uma criança assim. Você tem filhos? E só que essa pergunta me marcou, né? Porque eu vim a entender perfeitamente o que um pai sente quando o Paulo nasceu. Mas você sabe que não que eu tô dizendo que todo fisioterapeuta ou todo profissional de saúde tem que ser pai ou mãe, mas eu tenho consciência de que eu me tornei uma profissional melhor. Sim. Depois que eu fui mãe. Sim. Porque coisas que eu era muito ferrenha, assim, tem que fazer, por que não tá fazendo? Opa, eu tô vendo por que não tá fazendo, porque tem uma sobrecarga ali enorme, e às vezes essa questão do depósito, como você falou... Às vezes aquele era o único momento do dia que aquela família tinha para um respiro. Respirava. Às vezes a gente eu falo de mim, né? Eu levava o Paulo, quando a Karina pegava o Paulo, por exemplo, eu falava, meu, que bom. Assim, agora eu posso beber uma água, sei lá, sentar, tomar um café, fazer alguma coisa diferente, porque realmente a gente... E a Karina não era mãe quando ela atendia o Paulo, tá? Mas tinha toda essa sensibilidade de entender esse lado. Eu não sei se é de pessoa, se é de profissional. Eu percebo que sim, as profissionais que já são mães ou pais, eles têm uma compreensão melhor. Mas também tem a outra parcela que faz o seu melhor. Sempre, né? Então, a gente não pode negar. Mas eu vim a entender quando nasceu o Paulo. Porque o Paulo... ele foi planejado, eu e meu marido, a gente quis o Paulo, a gente planejou ter o Paulo, a gente ficou muito feliz com o Paulo, mas a gente não esperava que ele viesse tão cedo, né? Ele nasceu prematuro extremo, ele nasceu com... eu também estudei psicossomática, tá? Para entender os pais também. Então, o universo foi te preparando sem você saber. Sem eu saber. Mas não adiantou nada, tá? Quando foi comigo, eu senti a dor toda. Não teve... a gente sabe, engraçado, né? A gente sabe teoricamente. A prática muda tudo. E o sofrimento, ele é individual, né? Provavelmente, como o seu marido sentiu, não foi a forma como aquilo te impactou, como a Vânia sentiu, como a Elô sentiu e como... né? A dor, ela é uma experiência individual, né? A gente pode falar, eu sei o que você passa. Não sabe. Você não vai saber nunca, porque você tem que passar para saber. Né? Então, você pode até entender o que eu passo. É verdade. Eu digo mais, mesmo quando você passa por aquela dor, você tem uma bagagem de vida, você tem um suporte, você tem uma trajetória que vai fazer com que você lide daquilo de uma maneira muito particular, como a Ju falou mesmo. Mesmo você e seu marido vivendo a mesma coisa, com a mesma criança, dentro do mesmo contexto, muito provavelmente vocês sentiram diferentes. Como na casa da Vânia, como na minha casa. Sim. Então, eu imagino muito mais próximo do que você sente do que as pessoas que não viveram isso. Sem dúvida. Mas, e eu falo muito sobre isso quando a gente fala de empatia. Que não é sentir a dor do outro, porque eu não tenho essa capacidade, mas é respeitar a dor do outro e validar essa dor. Exatamente, né? Não desprezar, né? Não achar que isso não é nada, né? Eu tentei fazer isso enquanto eu fui estudar a psicanálise e a psicossomática para tratar dos pais dos meus pacientes. Mas eu fiz isso quando eu tive o Paulo. É muito diferente. A minha experiência de vida, nesse sentido, assim, ela foi... É um marco, né? Quando eu tive ele, e eu continuei atendendo alguns pacientes ainda, antes de fundar a FlexCorp. 1 ano eu atendi paciente domiciliar.
porque ele não podia ficar sozinho, porque ele tinha muitas questões, né, que precisavam de cuidados. Mas esse 1 ano ele foi bastante rico, por eu realmente me colocar. Ali é aquela coisa assim, vem cá, a gente tá junto, né? Tá exatamente no mesmo mar e no mesmo barco. Então, essa foi um marco, assim, de quando ele nasceu. Ele nasceu muito pequenininho, nasceu com 540 gramas. Então, ele tinha muito baixo peso para a idade gestacional dele, de 28 semanas. E teve um Apgar de 3 e depois 7, né? Então, eu lembro muito também quando a gente foi visitá-lo na UTI, que ele estava cheio de coisa, e ele tinha um pezinho muito tortinho, né? Digamos assim. E o meu marido falou, por que ele fica com esse pé tão tenso? Ali me deu o sinal, né? Eu falei, sei lá, deve ser qualquer coisa. Ele deve estar incomodado, deve estar sentindo dor. Mas já era um sinal neurológico, né? De uma lesão neurológica. Então, que a gente também foi confirmá-la quando ele tinha 10 meses. Que aí foi muito simpático, essa confirmação. Né? Nós fizemos lá uma tomografia, não pediram ressonância na época, pediram só uma tomografia e a gente levou... Depois de insistir algumas coisas com a pediatra também, ela foi muito delicada na época de... Ela, olha, Andréa, se eu fosse você, eu investigava mais a fundo com uma neuro, né? Ele é prematuro, a gente tem que corrigir a idade, mas tem coisinhas que ele já devia estar fazendo. E a gente já sabe, porque a gente estuda, né? De trás para frente o desenvolvimento natural da criança. Quando você vê o seu, você fala, não, isso daí não deve ser, sei lá, não é não. Eu vou esperar mais um pouquinho. Ele vira, ó, consigo virar ele. Imagina, ele levanta a cabeça quando põe ele de bruço, né? Não, ele não tem dificuldade, não. Ele levanta as pernas, ele levanta os bracinhos e tal. Ele só é um pouquinho molinho, parecia um polvo, né? Mas é só um pouquinho molinho, isso vai melhorar. Sempre falava, né? Então, e aí, quando eu fui com a neuro, essa foi a pior parte de toda a história. Assim, eu tenho muita rede de apoio, mas essa foi muito impactante, porque o Paulinho estava sentado, ele era menor que isso, não, era tipo essa bonequinha assim, sentadinho, 10 meses, bem molinho mesmo, sentado na minha perna, todo alegrinho. E eu acho que ele sempre entendeu tudo. Uma criança que tem um desenvolvimento cognitivo normal, apesar de algumas limitações que eu vou contar para vocês se der tempo. Mas ele estava todo alegrinho, ela olhou assim para ele e falou, não levanta nem a perna, o máximo que vai acontecer é ele se rastejar. Ele tem paralisia cerebral. Assim... Na lata? Na lata. Mas na lata. A gente nem perguntou o que ele tinha, tá? Ela já pegou o negócio e já falou. E vou encaminhar para uma instituição. Pode falar, não? Se você quiser. Sentir à vontade. Vou encaminhar para uma instituição assim assado. E ele vai precisar fazer todas as terapias. E a gente só saiu de lá com isso, com essa informação. Mais nada. Zero. A gente saiu de lá com um laudo, com um diagnóstico, sim, um rótulo. Sim, e você olha para o seu filho e você fala, como assim ele não mexe nem a perna? Ele não mexe a perna o tempo todo, né? Ele não para, parece sei lá, uma minhoca no meu colo. Ele tem dificuldade, mas ele não é uma criança que não se mexe. Como assim não vai andar? Como assim não vai ficar em pé? Como assim? Não... Assim, quando ela me deu esse prognóstico dele, eu imaginei ele numa cama, deitado e alguém cuidando. Eu não imaginei ele desenvolvendo todos os potenciais dele da maneira que ele pode. Na hora que ela me falou, a imagem que veio na minha cabeça foi de uma criança assim, coitada, camada, acabada, assim, condenada. A palavra certa é essa. E como você acha que essa conversa poderia ter sido conduzida para que vocês não tivessem essa imagem, né, inicial, e para que você não saísse dali com esse sentimento de até um abandono, né? Sim. De um pesar muito grande. Foi. A gente voltou para casa, a gente chorou uma semana, mais ou menos, tanto eu quanto meu marido. A gente chorou 2 vezes, assim, não 2 vezes que a gente chorou de verdade, né? Quer dizer, que eu vi ele chorando, na realidade. Foi quando prescreveram a cadeira de rodas. Tá, ele tem que usar uma cadeira de rodas. Tá.
uma físio, tá? Então, tem que dar, vai. E quando a gente teve, né, primeiramente quando a gente teve a notícia, eu acho que ela poderia ter conversado, olha, Andréa, teu nome, né? Oi, Paulo, tudo bem? Você tá bem, né? Eu vou contar para sua mãe agora, porque eu fazia isso, eu não contava o prognóstico da criança na frente do pai de uma maneira agressiva. Ou eu pedia para sai a criança, eu vou conversar com os pais de uma forma adulta, de uma forma que ele consiga entender, avaliar se ele é leigo ou não no assunto, porque não é porque eu sou fonoaudióloga que alguém chega a me dar uma notícia, eu sou obrigada a entender tudo, né? Então... E outra, parece que quando a gente é o pai, a mãe, né? Quando a gente é a mãe, a gente emburrece. Total, emburrece. 100%. Não, você sabe orientar o do A gente até outro, gosta mas... quando fala assim, mas você é mãe. Eu falo, então sou mesmo. Não sou nada agora, sou só mãe. Mas é verdade, a gente emburrece, concordo com você. Então, mas eu gostaria que ela falasse, olha, vem cá, eu vou conversar com vocês. Vocês conhecem paralisia cerebral, conhecem os níveis da paralisia cerebral, sabe quais acometimentos que ele pode ter. Ele ainda é muito novo, de repente, se você mandar ele fazer uma... Mandar não, né? Inserir ele dentro de uma fisioterapia, uma terapia ocupacional, uma fonoaudiologia, pode ter avanços, né? Talvez ele nunca consiga ter uma independência, você vai ter que ajudá-lo nessas outras questões físicas, mas ele pode ter uma independência intelectual, ele pode até trabalhar um dia, ele pode desenvolver alguma coisa e tal. A esperança, ela poderia ter me dado esperança. Porque a gente, quando tem esperança, a gente acaba correndo atrás do que a gente quer. O problema é que a gente sai de lá desesperançado. Sai de lá arrasado. Eu já acompanhei algumas famílias que tiveram formas e formas de receber a notícia que foram isso, desencorajadas. Então, eu não vou investir no meu filho. Exatamente. Para quê? Vou fazer isso? Não vai acontecer nada mesmo? Ele não vai fazer nada mesmo? Ele não vai ficar em pé mesmo? Mas eu sou movida eu vou na força da raiva. Entende? Não fala que eu não posso, porque você vai me cutucar. Então, assim, não fala que o meu filho não pode. Eu vou dar um jeito dele poder alguma coisa. Né? Então, assim, a gente vai conseguir algo do jeito que ele vai conseguir. Sim. Da expressão dele, da forma dele. Mas ele vai conseguir algo. Então, como? Aí começam todas as outras questões de você envolver profissionais, envolver suas ideias, não ter medo de colocar em prática, não ter medo de assumir certas responsabilidades, né? Porque quando eu fundei a FlexCorp, como eu sou fonoaudióloga, e a FlexCorp, ela trata de trazer um colete de retificação postural, houve, né, muitas críticas. Né? Você é fono? Por que você está metida com isso? Né? Como é que você... Não é o seu campo de mercado. Exato. Né? O que você sabe de posturar uma criança? Mas eu sei, eu tenho, porque nenhuma fono trata uma criança, não trata a disfagia, ou trata as questões orais, ou trata a comunicação mal posturada. É impossível. Você tem que ter um tronco firme para você ter todas as suas extremidades funcionando de maneira agradável e com harmonia. Então... a minha explicação era essa, assim, mas qual é a fono que trata uma criança assim? Só para saber, eu preciso dela aqui, eu preciso trazer ela para mim, preciso fazer ela olhar para mim, preciso fazer ela ter conforto no corpo dela para poder dar a resposta. E isso acarretou de trazer uma melhoria física para o meu filho. De dar para ele mais habilidade, mais funcionalidade. Descobrir novos caminhos para ele mesmo poder executar certas tarefas e certas funções. Então, na realidade, a gente acabou... a história dele acabou levando a tudo que a gente tem hoje, né? A necessidade dele, o prognóstico de não vai poder nunca. Então, o meu sonho era mostrar para ela, que eu não sei, às vezes eu penso, levo ele, mostro tudo o que ele é capaz hoje, deixa quieto, né? Não precisa. Uma hora ela vai ver, porque meu filho acabou repercutindo para mais um monte de criança no Brasil todo, fora do Brasil e tudo mais. E Andréia, aproveitando esse gancho, né? Você fez o caminho meio que inverso ao meu. Quando o Paulo nasceu, você já era terapeuta, já era fono. Já. Eu, no caso, eu me tornei fisioterapeuta bem depois. O meu filho, Igor, já era adulto. Mas mesmo você sendo fono, você já tinha um conhecimento ali, né, nessa área. Você se sentia incluída nas terapias? Então, olha, por exemplo, vamos lá. Quando ele estava internado ainda na UTI, eu fiz a terapia dele para ele poder ser amamentado.
Então, a fono ia lá uma vez por semana, é muito pouco, né? Então, e ele não ia ter alta nunca, porque ele precisava comer e Ganhar peso. Então, eu mesmo fiz a terapia com ele e ele foi amamentado até os 10 meses, exclusivamente do leite materno. Até os 6, né, exclusivo, depois ele começou e ele mesmo largou, tá, a amamentação. No comecinho, eu não era muito incluída, não. As pessoas falavam, você é mãe, fica aí, não fala nada, não responde nada. Mas depois, é o que eu falo, eu tive sorte, talvez, né? Fui abençoada nessa parte. Eu tive uma rede de apoio interessante. As terapeutas, elas me incluíam, sim. Até porque eu também... Todo curso que tem na área, que tem fitness, eu tô metida no meio. Então, tem que me exatamente. Então, eu tinha lá na clínica, ia promover algum curso de Bobat, eu me inscrevo. Vai, pede a suíte, eu me inscrevo. Teratórios, eu me inscrevo. Integração sensorial, todos esses eu fiz. Não para eu atuar. Eu nunca quis, depois que eu fundei a empresa, eu não quis atuar. Mas eu queria entender o que aquela físio ou aquela TO estavam pensando para poder traçar um plano terapêutico para o Paulo. Então, isso elas me incluem, sim. Legal. Sempre me incluíram. Sempre participaram comigo. Já que você acompanha tanto, né? Não só o atendimento clínico, mas as formações, você nota uma mudança nos profissionais e nessas abordagens nesses últimos anos? Sim. Os profissionais com quem eu mantenho contato. Vou dividir por partes, né? Então, tem os profissionais que eu mantenho contato, que são os profissionais que atendem o Paulo, e os que estão bem próximos a mim, eu noto uma mudança, sim. Eu noto uma abertura muito maior de escutar a família, de participar a família, de até exigir da família que aquela família leve a terapia para casa e aquilo se estenda no ambiente domiciliar, né? Porque a gente também sabe que 1 hora de terapia, às vezes por dia, ela é muito pouco e que se a gente não seguir a orientação do fisioterapeuta ou do terapeuta ocupacional, enfim, do terapeuta, no seu ambiente domiciliar, fica muito difícil. O comecinho que eu via mais de dificuldade era assim, como é que você quer que eu faça esse exercício que você faz aí dentro da minha casa? Em que contexto eu vou colocar esse exercício? Então, não é mais fácil eu te falar o que eu preciso e você traçar um objetivo terapêutico? Então, essa foi a minha discussão inicial, assim, de cara. Eu preciso que o Paulo caminhe da sala até o quarto dele, que é onde ele toma banho. E eu não quero pegar ele no colo, ele está ficando pesado. Então, eu quero que ele levante do sofá e vá caminhando. Quero que ele saia do quarto dele e vá até o parapódio caminhando. Ah, mas são 50 passos. Nossa, gente, vocês não têm noção do que a criança aconteceu. 3 passos só já ajuda. Sim. Se ele levantar da cama para sentar na cadeira, já ajuda. Bom demais. Então, assim, eu queria tirar ele do carro, em pé, virar e sentar ele na cadeira de roda dele. Então, essa parte, no começo, eles não olhavam muito para isso, para dentro da sua casa, como que é a sua dinâmica dentro da casa, como é que você lida com o seu filho dentro da casa, onde que ele fica sentado, onde ele come, aquilo está adaptado, o que a gente pode fazer aqui dentro da casa para ele participar. Então, por exemplo... Preparação da rotina, né? Uma melhora dessa rotina, né? Às vezes, que nem o Paulo, como ele era muito pequenininho, eu levava ele para tudo quanto é lugar dentro da casa aqui, né? Segurava ele aqui e tal. E aí, então, abria a gaveta dele, mostrava as roupas, mostrava as cores. O que ele nunca se interessou. Quer abrir? Não quer. Quer fechar? Não quer. Quer acender a luz? Não quer. Quer escolher a camiseta? Não quer. Nada ele quer. Nada ele nunca quis. Né? Então, assim... Presente, não gosta. Elogio, também não gosta. Enfim, essas coisas foram acontecendo, mas isso não era enxergado dentro da minha casa. Ambiente ruidoso, não gosta. Convívio social, não gosta. Fazer amigos, não gosta. Por exemplo, ele foi diagnosticado com o espectro do autismo. Então, ele também é autista, o Paulo. Já sabia desde 1 ano de idade. Estou falando isso faz tempo, né? Mas as pessoas não escutam muito. Ele é PC, imagina, isso é porque ele é PC, o sensorial é abalado, o sensorial é muito extremo, a gente tem que forçar, inserir.
Não tem que forçar, não tem que inserir. A criança não suporta. A terapia não rende. Eu nunca atendi criança chorando. Criança chorando, eu não atendia. Eu falava, não, vamos acalmar. Se der, a gente atende. Não vai, não, é chorando mesmo. Vai fazer chorar. O Paulo já foi 1000 vezes atendido assim, no comecinho. Chorando mesmo? Chorando mesmo. Nessa própria instituição era uma. Quando eu fui expulsa de lá, porque eu tirava ele no meio da terapia. Ai, falava, você me lembrou uma coisa que eu fazia isso e eu via os alunos fazendo isso, que essa mãe é muito difícil, essa Isso mãe é mesmo, chata, essa mãe é... E hoje eu já vejo de uma outra forma. Eu vejo que uma mãe difícil, uma família difícil, é uma família não acolhida. É, isso, verdade. Porque cria uma casca grossa. Cria. Então tem que assim, chegar batendo na mesa para ser ouvida, ou então ser né? radical. Falar, não, acabou, o filho é meu, eu que mando, não vai mais fazer. Para, tô pedindo para você parar. Vou levar ele embora. Ah, mas você vai perder. Eu falei, paciência, não está rendendo. Vocês estão criando uma memória negativa no meu filho. Está insuportável para ele andar. Está insuportável para ele ficar em pé. Ele não vai querer nunca mais. Não vai querer nunca mais. Então, assim, quando ele foi para a escola, né? Forçaram a barra dele para a escola. Assim, o aniversário, gente, primeiro ano do aniversário dele, sabe quando você idealiza? Você fala, vou fazer aquela festinha, né? Vou pôr musiquinha infantil, vou trazer docinho, vou trazer um monte de coisa, e ele vai adorar. Que criança que não gosta? Pelo amor de Deus, 1 ano. Ganhar presente. Só chorou. Ele chorou a festa inteira. E era uma resposta dele que não foi compreendida, né? Não foi. E eu ficava com ele ali, cantei o parabéns com ele chorando, porque eu quis satisfazer as pessoas, que estão todas convidadas, né? A criança, eu falei, né? Poxa, então ele chorou. Quando a gente foi para casa, aquele monte de presente que a gente colocou assim no chão para ele poder pegar, ele rejeitou, ele empurrou. E ele chorou, ele não queria nada daquilo, o que ele queria era paz e sossego, silêncio, né? E isso foi acontecendo depois, quando inseriu na terapia. Não, a gente precisa colocar ele no meio do negócio. Ah, não atende ele no salão, atende ele numa sala separada, ele não vai se dar bem aí, tá vendo? Ele só chora. Não, mas se você nunca fizer isso, ele nunca vai acostumar. Então, essa parte foi um pouco sofrida. Mas depois das minhas imposições, elas melhoraram. Ou faz do jeito que eu estou pedindo, ou não tem terapia. Não vai rolar. Ah, mas você que está prejudicando seu filho. Não, a gente tem que medir o que é mais prejudicial. Né? Porque eu sei que motor ele não tem. Ele não tem um físico, mas eu sei que ele tem uma cabeça boa, pensante. Então, ele tem que manter uma mente forte para ele conseguir o que ele quer. E vocês estão enfraquecendo a mente dele, porque está botando ele no medo, no pânico, e isso para ele vai ser rejeitado. Então, essa parte, depois ela foi resolvida. Então, aí, tirando o aspecto de entrar mais dentro da nossa casa, o resto eu sempre fui bastante acolhida, bastante ouvida. É difícil lidar com tudo isso, né? Porque eu imagino, assim... porque eu não sei nem... Eu vejo que como mãe, a gente, né, fala aquela frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então, você tem culpa se você dá o chocolate, se você não dá. Você dá culpa, você tem culpa se você põe de castigo, se você não põe de castigo. Você tem culpa se você volta a trabalhar, se você não volta a trabalhar. E eu imagino você nessa posição de escolher não fazer a terapia daquela forma, né? Sim, exatamente. Como é que você lidou com isso ou não? Você estava firme ali na sua crença e eu sei que esse é o melhor para o meu filho mesmo. E como foi isso? Eu tenho um apoio gigantesco do meu lado, que é meu marido, né? Por ele talvez ser leigo na área da saúde, ele observa, ele é uma pessoa muito observadora, então ele observa o comportamento. Então, para ele era fato, não, assim não. Então, o meu não era confirmado pelo não dele. Tava tudo bem em casa, né? Então, tava tudo tranquilo. Então, assim, eu não tô louca, não. Então, não sou... porque ele vinha de uma forma tão espontânea e tão dele, assim, não, mas isso tá tudo errado. O menino não para de chorar. Isso tá... Como é que isso daí está sendo bom? Estão fazendo... A gente levou ele uma vez, numa ocasião, fazer um outro tipo de abordagem. E não foram usados alguns acessórios, e aí o pé ficava muito torto, e ele ficava muito torto, enfim, e ele chorava, e a gente voltando para o ele falou, a última vez que eu trago ele, acabou, não vai mais fazer. Como assim não vai mais fazer? Nem tentar. Não, você tá cega? Você não vê o pé desse menino? Você não vê como que ele tá chorando? Você não vê que ele sente dor, ele não dorme e tal? Então, assim,
eu tive esse apoio também dentro de casa, de enxergar com um olhar mais leigo, diferenciado, de que aquilo estava errado. Então, era mais um sentimento e uma observação do que um traçado terapêutico que você tem que experimentar, entendeu? E ver como é que vai dar. Então, ele, não, assim não vai dar, assim não é. Não, mas a gente tem que tentar. Não. Então, assim, o pai tem autoridade também. Não Sim. dá para eu falar, eu vou fazer porque eu sei, porque eu entendo. Eu acabava confirmando a minha percepção. Então, isso me dava muita coragem de falar não. Desse jeito não vai rolar a terapia, entendeu? Muito bom. E conta um pouquinho pra gente a sua história de empreendedorismo e a partir dessas vivências, né? Então conta um pouquinho da empresa pra gente, das motivações, de onde vocês saíram e onde vocês estão hoje, né? Então, a Flexorp, ela foi fundada por uma necessidade pessoal, que foi o Paulo. Então, como eu falei, eu precisava de uma criança com um tronco firme para que eu pudesse melhorar algumas funcionalidades dele dentro de casa. O fato de colocar ele em pé, o fato de fazer ele trocar alguns passinhos, dele perceber o próprio corpo dele, ter essa informação, né, proprioceptiva de saber que ele está em algum lugar no mundo localizado ali, que ele existe, ou que ele tem abdômen, que ele tem glúteo, que ele tem coxa, né, que ele pode usar as mãos livremente. Então, nasceu dessa necessidade do que eu via futuramente para ele. Então, assim, eu preciso melhorar um aspecto agora para ganhar lá na frente. Uma criança que tem paralisia cerebral, grau 4, que é o do Paulo, 80% dela desenvolve escoliose, né? E aí o Paulo, ele tem uma coluna extremamente reta, desculpa. Não, assim, graças à fisioterapia, todas as terapeutas que usam a ferramenta nele enquanto fazem terapia. Então, assim, elas têm toda aquela abordagem clínica terapêutica e a gente tem uma manutenção dentro de casa. E de querer também que outras crianças com a mesma dificuldade dele, que passaram por mim antigos, né, e que eu via o sofrimento das mães, também pudessem ter o recurso dentro de casa. Porque até então, quando a gente fundou a empresa, esse tipo de ferramenta, esse tipo de veste eram só profissionais que tinham, só profissionais que indicavam, só profissionais que podiam autorizar o uso ou não, né? E assim, lá na sua casa não usa não, traz aqui, a gente usa aqui. E aí eu queria que essas mães pudessem fazer isso dentro da casa. Então, o filho vai assistir uma televisão, o filho vai ficar em pé, o filho vai fazer alguma natação, vai fazer alguma atividade, vai na praia, vai andar no bosque, vai andar de skate, vai andar de bicicleta, que ele tivesse mais segurança em executar essas atividades. Então, a gente fundou ela em 2010. Hoje a gente está em 2024, já tem 14 anos, mas praticamente a idade do Paulo, assim. A gente, como eu falei, a gente foi bastante criticado no começo, né? Foi tudo muito novo. A minha primeira cliente, ela foi uma juíza. Foi muito interessante. Ela viu o Paulo com a roupa e ela quis para o filho dela. E aí a gente desenhou, meu marido que desenha, que faz toda o molde, né? E a dinâmica da veste para ela ter esse mecanismo de fechar e de moldar o corpo da criança. E ela me incentivou a patentear a empresa e registrar a marca. Então, também tive sorte, digamos assim, né? Tive pessoas que me apoiaram nesse início também. Tivemos clínicas que abriram as portas, fica aqui, pode provar aí nas crianças, se for legal a gente indica. Clínicas que começaram a usar e começaram a falar, vamos melhorar aqui, melhorar um pouquinho ali. Terapeutas que ajudavam bastante. Fui muito bem recebida posteriormente por algumas clínicas, assim. E famílias também, né? Olha, eu vi... Fulana falou, e foi sempre muito de boca a boca. Eu quase não divulgava antes nas redes sociais. Hoje em dia a gente divulga, mas também não é muito, não é uma coisa que é massacrante, assim. É mais o boca a boca. Uma terapeuta que usou, que gostou, que viu o resultado. O próprio resultado do Paulo, né, desses anos todos que ele faz o uso e a gente se livrou de uma cirurgia, ou dele desenvolver uma escoliose irreversível, de ter que fazer operação de quadril, que a maioria faz. Então, eu acabei seguindo direitinho os conselhos também
os protocolos de ficar em pé, né? Mas ficar em pé como? Será ficar em pé só ortostático, só naquele parapódio, só daquele jeito? Não. A gente tem outra roupa, outro recurso que pode fazer ele caminhar, a gente pode fazer ele pular, né? Eu lembro de um vídeo, Juliana, que eu pus o Paulo acoplado lá no outro colete, pulando, e uma terapeuta escreveu assim para mim que eu estava fazendo tudo errado. Isso está tudo errado. Você jamais poderia colocar essa criança pulando desse jeito. Você vai acabar com os pés dele. Você vai acabar com a estrutura óssea dele. Assim, falei, só pode estar louca, né? Como eu não sou físio, vou perguntar para os universitários. E fui perguntar para as outras. Então, não, ele estava brincando. Eu vou privar a criança de brincar, gente. De participar, de explorar o corpinho dele. Era a única coisa que ele conseguia e podia fazer. Era o recurso que eu tinha dentro de casa. Né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar do filho, cuidar da casa e ainda brincar com eles, né? Então, assim... O quanto o seu conhecimento sobre o prognóstico, né? Receber boas orientações para essa preparação do longo prazo te fez desenvolver soluções, exatamente, né? Frente a isso. E isso que você está falando é muito interessante, porque muitas vezes a gente fica com aquela ideia do alinhamento, e você sabe o quanto o alinhamento é importante, não, e a gente tem que colocar numa balança. A gente esquece. Porque a gente não cura a deficiência, não conserta a deficiência, exatamente, mas a gente põe na balança, né? O quanto ele precisa vivenciar aquela situação, às vezes com um pouquinho de desalinhamento, ou dentro do melhor alinhamento possível. É o melhor que possível, pode, não aquele idealizado com uma régua, né? Na criança. Com a régua, aqui, né? Que vai passando aquelas linhas. Não precisa disso. Ele precisava brincar. Não estava programado, mas eu acabei me recordando enquanto você estava falando que uma das lembranças mais felizes, eu falo que é a lembrança do meu top 5, e acabou que as meninas já ouviram essa história, mas realmente não estava programado. Eu falo que é a lembrança do meu top 5, de uma das lembranças mais felizes, que o meu filho, por um acaso, é com um equipamento da FlexCorp, que é o walking. Que ele trocou passinhos. Que ele... Foi um dia que ele tava lá na Carina e ela propôs para ele que ele levasse um cachorro para passear. E aí ela colocou ele no walking e era um trajeto bem longo. E ela perguntava para ele assim, você tá cansado? E ele sinalizava que não. E ele fez todo aquele trajeto. E ali naquele momento veio meu outro filho mais velho, brincando com o outro cachorro que estava andando. E o Miguel fez todo o trajeto, né? E a gente tem várias fotos do dia. E naquele momento a gente era só uma família feliz andando com o cachorro. Isso mesmo. E eu falo que ela é uma das lembranças mais felizes, assim, da minha vida. E agora você falando isso, assim... vai fazer chorar também. Foi porque eu realmente, assim... nem tinha me dado conta quando as meninas chamaram que a necessidade do seu filho impactou na minha história com o meu. Exatamente. Então, era, assim, era a nossa proposta. A gente fez de propósito isso. Entende? Não tinha nem me percebido até agora. A gente recebe muitas histórias de irmãos que são gêmeos, que aí a mãe põe em pé e fala, nossa, ele é meu gêmeo mesmo. Assim, ele só conseguiu enxergar na hora que ele viu do tamanho dele, igual, né? E a outra criança também. O Paulo, quando eu comecei a andar com ele, que eu andava, eu fazia ele trocar os passos. Ele era espástico demais, então a gente tinha uma manobrinha para quebrar a espacidade, fazer ele indo. Teve um momento que ele levantou o pé e ele me levou. Aquilo, assim, falei, esse menino não vai conseguir trocar passinho, é só segurar, né? E ajudar. Então, aquilo também para mim foi muito, mas muito impactante. Eu senti a vontade dele, eu senti o querer dele e a alegria dele de mexer com a mão solta, porque toda vez que a gente segura aqui, a gente acaba impedindo um pouco, né? A liberdade de movimento. E ali ele estava com as mãos soltas. Então, ele mexeu na planta, ele segurou no elevador,
Aí ele apagou a luz, ele fez tudo que eu gostaria, que eu mandava, ele não obedecia, ele acabou fazendo por ele mesmo do jeito dele, com a mão tortinha dele, do jeito que ele conseguia. Ele não apagou a luz assim, ele apagou a luz assim, mas ele apagou a luz. Mas fez, né? Participou. Participou, né? Exatamente, né? Muito forçadamente ele conseguiu participar de algumas apresentações na escola. Então, assim, ele engoliu aquilo que era insuportável para ele para me fazer feliz. Então, você via que assim, acabou, quero ir embora agora. Eu tinha que levar ele bem na hora que ia começar e acabou, A bateria acabou. social. A bateria social acabou. Exatamente, era bem... É ainda. É ainda, né? Hoje a gente respeita muito mais. É engraçado. O pessoal fala assim, é importante o diagnóstico e o prognóstico para um trabalho clínico? Eu realmente olho a clínica, olho o que a criança está me apresentando. Se eu for pegar, às vezes, uma ressonância, uma tomografia, eu falo, pai, deixa aí, né? Aí você tem que olhar o que a criança apresenta, a clínica. Mas o diagnóstico, ele é importante, o prognóstico, para você respeitar. No caso do autista, né? Então, assim, hoje é mais fácil falar, olha, ele é autista, viu? Não vai dar certo aí no meio, com essa zona toda, ele não vai render. Então, você vai ter que procurar um lugar para ele, vai ter que procurar um horário para ele poder dar o melhor dele. E talvez inserindo ele aos poucos, deixa ele querer, né? A gente nunca vai deixar de apresentar a proposta para ele, mas paramos de forçá-lo. Então, assim, fazer uma festa de Natal à noite só porque a família quer e o meu filho se sente mal, a gente também aprende a dizer não vai dar certo, não vai rolar. Eu preciso preservar a saúde do meu filho e a minha, porque depois a gente que não dorme, porque ele não dorme, não é ele que fica doente, vai todo mundo embora e todo mundo, quem fica com a carga pesada somos nós. Então, é importante para a gente aprender a respeitar os limites. Andréia, Falo muito, né? foi incrível. Incrível. A gente ficaria aqui o dia inteiro falando. Para finalizar, nós queríamos que você deixasse um conselho para os profissionais de saúde, para a população no geral. Tem uma frase que é meu slogan, que é descubra novos caminhos. Então, você vai ter que fuçar, conversar, falar o que você pensa, falar o que você entende, falar o que você concorda. Não ter medo, eu vejo que eu falo com muitos pais, muitos, o dia todo, não é só terapeuta, é pai falando comigo o dia todo. Eles têm medo dos terapeutas, eles têm medo de expor o que eles pensam, eles têm medo de falar o que eles acham. E eu acho que os pais devem falar. Fala na linguagem dele, fala como ele entende, fala de uma forma que para ajudar o seu filho. Não guarda não aceita qualquer coisa. Não aceita qualquer recomendação. Questiona por quê. Para quê? A melhor ainda é para quê? Para que você quer que eu faça isso? Exatamente. Isso vai resultar em quê no meu filho? O que é que você está pensando com isso? O que você está querendo prevenir com isso? O que você está querendo ajudar com isso? Por que você acha que só isso é bom para ele? Por que só essa terapia? Então, descubra novos caminhos. Assim, aposte... Você conhece seu filho, você sabe... A mãe sabe, gente. Eu não sei explicar, mas é só quem a mãe sabe. A gente sabe. E o terapeuta, por si, os profissionais, eu acho que eles têm que entrar mais dentro da família. Deixa eu ver como é que é na sua casa. Hoje em dia está muito fácil, porque tem online, né? A gente consegue entrar dentro da casa das famílias online. Então, deixa eu ver onde está seu filho sentado agora. Deixa eu ver o que você está fazendo com ele. Como é que é a sua rotina. O que vai facilitar na sua casa para o seu filho. Isso é bastante importante. Para nós é o que mais importa, eu acho. O que vai facilitar a nossa vida no dia a dia. Às vezes tem mães, pais que não conseguem trocar a fralda do filho. E às vezes uma manobrinha, um acessorinho, uma coisinha que a Físio ensina de fazer assim com a perna, ela já troca 1000 vezes mais fácil aquela fralda. O banho, que cadeira que está usando, né? Você não tem um parapode, mas você tem um andador que você consegue deixar ele reto com uma tala, ele pode ficar em pé ali. A gente enrolava revista, caras, nas perninhas das crianças quando atendia em escola, para eles ficarem em pé. Então, a gente dá um jeito sempre, né? Descubra novos caminhos. Esse é meu slogan sempre.
Obrigada, Andréia. Imagina, eu que agradeço. Para mim foi um prazer. Acabou, né? Acabou, foi rápido. Então, pessoal, nosso episódio está chegando ao fim, felizmente. E a gente tem que deixar registrado aqui que esse programa só é possível por conta dos nossos apoiadores. E a gente tem que citar aqui que o nosso patrocinador oficial é a agência de marketing Treve, a Casa Day Personalizados, que fornece pra gente essas canecas maravilhosas. O Instituto Beta, a Batfélix Informática, Estética Renata Nascimento e os nossos apoiadores, Estúdio de Fotografia Ingrid Fotos e esse estúdio maravilhoso aqui da Jockey Play, que está em Guarulhos, na rua Ana Silva, 112. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, em todas as plataformas digitais. O programa vai estar disponível com cortes e na íntegra no Spotify e YouTube. Não deixe de deixar o seu comentário aqui. É sempre um prazer estar com vocês.